A parábola do semeador. Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente que cai em diferentes solos. O coração humano é revelado pela forma como responde ao chamado do Evangelho. Hoje, vou te contar a história sobre uma verdade que determinará seu destino eterno. O que você faz com a palavra de Deus que chega até você? Era um dia como tantos outros às margens do mar da Galileia. Jesus estava ensinando. E como sempre acontecia, uma multidão se ajuntou ao seu redor. Tão grande, tão apertada, tão ansiosa por ouvi-lo, que ele precisou entrar em um barco e se afastar um pouco da praia. Ali, com as águas calmas servindo de púlpito natural, e o povo reunido na praia como sua congregação, Jesus começou a contar uma história que mudaria para sempre a forma como entendemos a fé. Mas esta não era uma história comum, era uma parábola. Uma verdade espiritual profunda, envolta em uma narrativa simples sobre algo que todos conheciam, agricultura. E o que torna esta parábola ainda mais extraordinária é que o próprio Jesus a chamou de fundamental. Ele disse aos seus discípulos: "Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?" Em outras palavras, esta é a chave. Esta é a história que desbloqueia todas as outras. Esta é a verdade que, uma vez compreendida, ilumina todo o resto do ensino de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus começou. Aquelas pessoas conheciam bem o que era semear. Muitos ali eram agricultores ou vinham de famílias de agricultores. Eles entendiam o trabalho árduo de preparar a terra, de lançar as sementes, de esperar com esperança pela colheita. Eles conheciam as frustrações, as decepções, as alegrias daquele trabalho. E Jesus estava prestes a usar essa imagem familiar para revelar algo sobre o reino de Deus, que é ao mesmo tempo encorajador e perturbador. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Todos ali sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Os caminhos na Palestina eram feitos pelo constante caminhar de pessoas e animais. A terra ficava dura, compactada, impenetrável. Quando uma semente caía ali, ela não tinha chance de penetrar no solo. Ficava exposta na superfície, uma refeição fácil para os pássaros que rapidamente a arrebatavam. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Novamente, a multidão entendia. A Galileia estava cheia de lugares onde uma fina camada de terra cobria rocha sólida. Sementes que caíam ali germinavam rapidamente. A rocha retinha calor e umidade, criando condições ideais para a germinação rápida. Mas era uma falsa promessa. Sem profundidade de solo, sem espaço para raízes profundas, a planta não podia sobreviver ao calor intenso do sol do Oriente Médio. O que começava tão promissor, terminava murcho e morto. Ali outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram-na e não deu fruto. Os agricultores sabiam bem sobre espinhos. Eles eram persistentes, resistentes, competitivos. Mesmo quando você pensava ter limpado um campo, as raízes dos espinhos permaneciam no solo, prontas para brotar novamente. Eles cresciam rápido, roubavam nutrientes, água e luz solar das plantas cultivadas. Uma semente boa poderia até germinar entre os espinhos, mas nunca amadureceria. Seria sufocada antes de dar fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Finalmente, uma nota de esperança. A semente que caiu em solo preparado, profundo, limpo, essa semente prosperou. Não apenas sobreviveu, mas multiplicou-se abundantemente. 30 vezes, 60 vezes, até 100 vezes o que foi plantado. E então Jesus concluiu com uma declaração que deveria fazer todos nós pararmos e prestarmos atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, esta história não é apenas sobre agricultura. Há algo profundo aqui, algo que determinará seu destino. Preste atenção. A multidão ficou intrigada. Os discípulos ficaram confusos. Quando Jesus estava sozinho com eles, eles perguntaram: "Por que falas por parábolas?" E mais importante,
O que significa esta parábola? E então, Jesus fez algo que raramente fazia. Ele explicou completamente o significado de uma parábola, porque esta parábola era tão fundamental que ele queria ter certeza de que eles entenderiam. O semeador semeia a palavra. Jesus começou. Imediatamente, a interpretação se torna clara. Esta não é realmente uma história sobre agricultura. É uma história sobre como as pessoas respondem à mensagem de Deus. A semente não é grão comum. É a palavra de Deus, o Evangelho, a verdade sobre o reino. E o semeador? O semeador é generoso e indiscriminado em seu plantio. Ele lança a semente por toda parte, no caminho, nas pedras, entre espinhos e em boa terra. Ele não está sendo descuidado, ele está sendo abundante, dando a cada tipo de solo uma chance de responder. Mas aqui está a verdade que sacode tudo. A mesma semente produz resultados radicalmente diferentes, dependendo do solo onde cai. A palavra de Deus é poderosa, transformadora, viva, mas sua eficácia em nossas vidas depende do estado de nossos corações quando a recebemos. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Jesus explicou. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Este é o coração endurecido. É o coração que foi pisoteado pelas idas e vindas constantes da vida, compactado pela rotina, impermeável à verdade espiritual. Quando a palavra de Deus vem a este coração, ela não penetra, fica na superfície, e então vem o inimigo, representado pelos pássaros, e arrebata a palavra antes que ela possa criar raízes. Satanás não quer que a semente germine. Ele não quer que a verdade penetre. Então ele rapidamente distrai, confunde, engana, e a palavra é levada embora. Continua na parte 2, já disponível no perfil.